A lei que dispensa o aval do cônjuge para a realização da laqueadura para as mulheres e vasectomia para os homens já entrou em vigor e propõe algumas regras que são diferentes. É preciso entender, a gente está falando de saúde pública. E para isso, como vai tudo funcionar a partir de agora, a gente vai conversar um pouco mais para entender com ela que aparece já aqui no meu telão, a doutora Messi, que já está aqui. Doutora, é um prazer recebê-la aqui para conversar conosco. Uma ótima noite. Obrigada, Rafael. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Doutora, quando a gente olha para essas mudanças, elas são muito significativas, porque a gente está falando quase de um comportamento que durante muito tempo acompanhou as famílias, principalmente quando a gente olha para as mulheres, que precisavam se enquadrar num esquema muito específico envolvendo idade e até autorização da pessoa, do parceiro com quem ela estava. Esse é um dos pontos principais dessa mudança. Essa autorização não é mais necessária. Sim, essa legislação retirou essa autorização que era necessária dos cônjuges. O homem, para fazer a vasectomia, precisava da autorização da mulher ou da companheira, e a mulher também precisava da autorização do marido ou do companheiro. Agora, essa nova legislação permite que homens e mulheres maiores do que 21 anos, ou se a mulher tiver 2 filhos, ela não precisa ter 21 anos, ela pode até ser mais nova, não precisam mais, eles têm apenas que decidir isso, comunicar ao médico que eles querem fazer isso, no caso da mulher, da gestante, se ela quiser fazer junto com o parto, ela tem que comunicar ao médico com uma antecedência, essa antecedência é mínima de 60 dias, e nesse período, se ela estiver principalmente na rede pública, ela vai ter que passar por uma conversa, um aconselhamento por uma equipe multidisciplinar que vai de verdade saber e testar se ela está realmente decidida a fazer isso. Por quê? Rafael, o procedimento é praticamente definitivo, então 21 anos ainda você está começando a vida, mas de toda forma é um caminho hoje que tanto homens como mulheres podem escolher conscientemente e seguir por aí. Doutora, quando nós olhávamos também para essa configuração antiga, no caso das mulheres, a cirurgia ela não poderia ser feita naquele momento ali do parto, no momento que ele acontece. Isso também há uma diferenciação a partir de agora? Sim, havia uma proibição de que o procedimento fosse feito concomitante com o parto, porque a criança poderia não nascer com uma boa saúde, poderia nascer com alguma deficiência, poderia ter algum problema. Então, era uma precaução a mais que o legislador adotava para se certificar de que estava tudo corretamente. Então, agora isso não é mais necessário. A mulher pode fazer este procedimento junto com o parto, a única exigência é que ela tenha a idade ou que ela faça esse aconselhamento e também tome essas medidas com uma antecedência de pelo menos 60 dias. Doutora, quando a gente olha para a saúde pública aqui do Brasil, a gente fica imaginando com o impacto que uma decisão como essa pode ter em relação às filas e dentro desse prazo de 60 dias, a partir do momento que a pessoa expressa o desejo até a realização do procedimento, há inclusive um aconselhamento que pode acontecer. Quero pegar primeiro nesse ponto sobre o quão está preparado o nosso sistema público para atender as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, a partir de agora. Então, nós temos um sistema público com uma infraestrutura para isso, mas a gente sabe que o sistema não dá conta de atender a demanda que a cada dia é maior. Mas, como há previsão legal, o direito de ambos, de homens e mulheres, tem que ser preservado de algum modo. E o que eu acredito realmente que vai ter que acontecer é, quanto mais precocemente a mulher comunicar para o médico que ela quer fazer este procedimento no parto, ela vai ter uma chance maior de fato, ter acesso a essa equipe multidisciplinar. E considerando as precariedades do sistema nesse aspecto, eu acho, Rafael, que o que vai acabar acontecendo é que ela, se tiver o aconselhamento que a lei determina que haja, ela vai se aconselhar talvez não com uma equipe multidisciplinar, mas com um ou outro profissional da área de saúde
para ter certeza e dizer para ela exatamente quais são as consequências disso. Risco não há, mas há consequências, e a consequência pior é que nessa faixa etária, talvez ela queira se casar mais tarde, casa com um marido que vai querer filhos, e o procedimento é praticamente irreversível. Então, é uma decisão definitiva, é uma decisão que a pessoa tem que estar extremamente segura do que vai fazer, porque é praticamente um caminho sem volta. Doutora, quando a gente olha para a vasectomia na situação dos homens, é possível reverter esse processo. A partir do momento em que esse homem aceitou passar pelo procedimento inicial, acreditava que esse era o melhor processo para ele e também, utilizando até esse exemplo que a senhora trouxe, depois ele separou, chegou no outro casamento e surgiu o desejo de ter filho. Quando isso é feito no sistema público de saúde, ele consegue, dentro desse próprio sistema, reverter essa cirurgia, ou aí é um processo muito mais delicado? O processo é muito delicado e nós não temos essa previsão nesta lei. Talvez ele consiga fazer isto dentro do sistema público de saúde, mas acho que talvez a questão possa ser um pouco mais complexa do que é hoje. Daí a importância de se ter certeza do passo que vai ser tomado, porque mesmo que seja reversível no caso da vasectomia, dependendo do tempo que já transcorreu, não é tão simples assim reverter. Então, acho que a medida é bastante drástica e acho que deve aguardar. No caso das mulheres, nós temos outros métodos contraceptivos que podem ser usados até que ela tenha certeza, mas uma certeza não essa do imediatismo dos 21 anos, mas um pouco mais de vivência, com 1 ou 2 filhos também, então ela pode tomar essa decisão com mais tranquilidade. Acho que tudo que a gente faz dentro do sistema público de saúde demanda mais tempo, demanda uma contingência que às vezes a gente não tem como considerar. Então é melhor que a gente tome essa medida com mais consciência, emocionalmente mais preparado, para evitar uma situação mais triste ou irreversível ali na frente. Doutora, e justamente nesse ponto, para evitar que essa decisão seja tomada de uma maneira, digamos que não tão pensada assim, existe um planejamento familiar que acolhe essas famílias no momento de fazer o aconselhamento e entender, e fazer também esse casal entender as consequências de uma cirurgia como essa. Sim, com toda certeza isso é necessário, porque embora a legislação trate, tem que colocar uma idade para que isso possa ser feito, assim como a maioridade para a questão penal, também há necessidade de se colocar um limite mínimo de idade, mas mesmo assim, 21 anos, mesmo com toda a precocidade que nós temos, com esse trabalho contínuo de redes sociais, ainda há muita desinformação. Então, é necessário que haja um aconselhamento por pessoas mais experientes, por especialistas da área, para que ela ou o casal tenha certeza absoluta daquilo que eles vão enfrentar. Porque tomar uma decisão dessa não é a mesma coisa que você tomar uma decisão que não traga consequências. Pelo contrário, é uma consequência para a sua vida, e daí a importância de você ter tanto o aconselhamento quanto ter um pouco mais de maturidade emocional até para decidir esse caminho. Conversamos então com Mercedes da Silva Nunes, especialista em direito médico. Mercedes, foi um prazer recebê-la aqui para esclarecer essa informação que é tão importante. Eu que agradeço. Boa noite para vocês, bom trabalho. Uma ótima noite.